Olá pessoal, eu sou o Edilton Gomes, assessor imobiliário aqui nos Estados Unidos e estou aqui com meu companheiro Felipe Gomes para falar com vocês de um tema muito interessante, que é como abrir contas aqui nos Estados Unidos, né? E para isso temos uma convidada muito especial, que é a Cláudia Mendonça, que vai falar desse tema e vai revelar todos os passos, os mais importantes, e mostrar como é fácil também fazer essa abertura de conta por aqui. Para quem quer investir com segurança aqui nos Estados Unidos, abrir uma conta bancária é o primeiro passo e é algo tranquilo de fazer. Então, e por que fazer isso, né? Porque o objetivo realmente é proteger o seu patrimônio, trazer o dinheiro aqui para os Estados Unidos, deixar o dinheiro num lugar seguro, para poder diversificar seus investimentos no estrangeiro. Então, Cláudia, bem-vindo ao nosso webinar aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, fala um pouquinho sobre você e sobre o First System Bank. Bom, antes de nada, muito prazer e obrigada pela oportunidade, né? Eu trabalho para o First Citizens Bank, é um banco de 125 anos, ele é originário da Carolina do Norte. Ele está entre os 19 maiores bancos dos Estados Unidos, com mais de 18 mil agências em mais de 19 estados. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 32 anos e trabalho na área de banco, especialmente com clientes internacionais, 30 anos da minha carreira aqui nos Estados Unidos e estou neste banco há 20 anos. Super. Então, falando um pouquinho das contas, a gente faz todo esse serviço onboarding, que a gente chama. O First Citizens criou o meu departamento, que chama Miami Client Service, especialmente dirigido para clientes estrangeiros que querem investir aqui nos Estados Unidos, por proteção patrimonial, como o Edilton falou. Então, a gente dá todo esse apoio para os clientes sem eles estarem em presenças. Vale a pena dizer que a gente não é um banco virtual. A gente tem uma agência, a gente é um banco situado nos Estados Unidos, regulado pelo FDIC. E aí acho que é importante deixar claro a questão do banco online, né? Porque muita gente está acostumada com alguns bancos no Brasil que se dizem, né, que são bancos, inclusive agora o Banco Central emitiu aí uma nota, né, que banco tem que ter agência, banco para ser banco tem que ser agência. Então a gente vê bancos com serviços financeiros, mas que não são bancos. Aqui estamos falando aqui do First Citizen como um banco nacional, né, com presença em todos os Estados Unidos. Isso mesmo. Então a gente faz todo o processo. Eu falo que a gente é um boutique bank dentro de um banco grande, porque o cliente que não está aqui presente, ele tem todo um atendimento personalizado. A gente liga, guia o cliente, ele manda a documentação, a gente prepara, a gente envia para ele até finalizar o processo para ele enviar o depósito inicial, ou para ele fazer a repatriação, ou para ele comprar uma propriedade. Aí vai depender da necessidade que ele vai ter, né? O cliente em E si. falando nessas contas, quem pode abrir contas aqui nos Estados Unidos, né, Ok, no banco do país? ok. Bom, a gente abre conta não só para brasileiros, eu sei que esse webinar é direcionado a brasileiros, mas qualquer país que não esteja sancionado, né? A gente tem um departamento de diligência que a gente faz de antemão, o mesmo cliente vindo, então a gente tem o nosso Compliance International, que ele vai fazer a diligência na conta, mas geralmente o cliente que o banco vê é o cliente que está ou comprando uma propriedade e tem que vir apresentado. A gente não abre clientes walk-in, quer dizer, que estão andando e vão vir, ou que me mandam um e-mail de nada. Não, vocês têm que apresentar eles para o banco, vocês têm que dar a introdução para a gente poder dar continuidade no tipo de abertura de conta do cliente, né? É, A maioria dos clientes que a gente tem aqui são compras de real estate, ou né, que eles vão dolarizar o dinheiro deles, vão usar vocês como veículo. Eu acho que é importante entender também que aqui, pela legislação e também pelo controle, né, do mercado financeiro, os clientes, o banco tem que conhecer o seu cliente, né? Então, por isso é importante ter essa indicação da gente, já tem a facilidade de você não precisar estar aqui presencialmente para abrir, e por isso Correto. a forma de conseguir essa segurança, né, com o cliente é Uhum. ser um indicado, um referido através da gente, para que as pessoas realmente tenham já uma qualificação adequada para o banco, né? Isso conta bastante. Correto. A gente não abre assim. Não adianta falar que veio só do teu nome. Você tem que Uhum. apresentar eles para a gente, entendeu? Perfeito. E o que Tá? as pessoas precisam para abrir a conta? Quais são os Ok. documentos ou valores? Se é,
Geralmente o cliente internacional ele vai montar uma LLC ou uma Corp, né, para comprar Uhum. uma propriedade aqui, vamos É o falar no ideal. sentido de real estate, né? Se ele for fazer nesse caso, o que que a gente precisa? Toda a documentação da corporação, se é uma LLC Operating Agreement, a gente tem que saber quem são os beneficial owners da conta para a gente poder abrir. Juntamente com isso, a gente vai precisar do passaporte, uma segunda identificação, que seria o RG ou a carteira de motorista. Tem um questionário que a gente precisa, como você falou, conheça seu cliente, tem um questionário que eles têm que preencher para a gente também poder criar o perfil dele aqui no banco, né? Se ele tiver o contrato do real estate, ele tem que anexar juntamente, a gente faz toda a análise e prepara a documentação. Nem todos os members ou os acionistas têm que assinar na conta, mas se o acionista tem mais de 15%, a gente precisa da informação de todos. Essa é a política do meu banco. Se é uma conta física, vai ser mais ou menos a mesma coisa: documentação, passaporte, o RG ou carteira de motorista, preencher o questionário, né, e falar o tipo de atividade que a conta vai ter. Contas físicas é somente para uso pessoal, a gente não abre para receber comissão ou fazer algum outro tipo de transação na conta. O que o banco sugere por ser FDIC, por ser contas físicas, e a gente morando aqui nos Estados Unidos, eles colocarem beneficiários. Porque caso eles venham a falecer e a conta não tem beneficiários, o banco não pode dar informação nenhuma se a conta não tem beneficiários e fica uma conta muito custosa, no sentido que o cliente tem que vir aqui para os Estados Unidos, ir na corte, abrir um estate, contratar um advogado para poder recolher os recursos da conta, e às vezes eles deixam porque o processo é tão caro que não vai pagar o saldo que tem na conta. Então, o beneficiário não tem acesso à conta, não tem poder na conta, somente na falta dos donos da conta. Para esclarecer aí dois temas que eu acho que são muito importantes que você tocou aí, Cláudia, a questão primeiro do investimento, né? Quando a gente faz um investimento aqui nos Estados Unidos, o ideal é de um imóvel, né? O ideal é Uhum, colocar esse apartamento ou essa casa baixo a propriedade de uma empresa, né? Tem muitas correto, vantagens de fazer isso, a questão de você isolar esse apartamento, ou esse imóvel de outros patrimônios, de outras, no caso de alguma demanda, uma disputa judicial, uma condenação, alguma coisa, esse apartamento não entra. E também tem as vantagens de imposto, dedução de imposto dos gastos desse apartamento, que seria como operação de uma empresa, né? Então, nesse sentido correto. aí, eu acho que é importante entender que o ideal é abrir a empresa e essa empresa deve ter uma conta corrente, onde vai administrar todo esse dinheiro, né, esse fluxo de entrada, também os pagamentos dos imóveis e também o fluxo de entrada de ingresso e gastos, né? Correto. E o outro ponto interessante é que quando você abre uma conta aqui nos Estados Unidos, você está mandando o teu dinheiro aqui para os Estados Unidos, uma conta física, né, uma pessoa física, Uhum, manda o dinheiro para cá. Então, essa conta é muito importante ter esse beneficiário, porque alguém mais tem que poder resgatar esse dinheiro, no caso de um falecimento, senão entra num processo judicial aqui e você acaba, pois, ou perdendo dinheiro ou perdendo bastante dinheiro nesse caso. Então, uma dica muito interessante aí, abriu a conta, coloca um beneficiário aí. isso. É super importante. E que não tem que o beneficiário não tem poder na conta, somente na Só para ausência do garantia, no caso. cliente, né? Super. Uma vez a conta aberta, ambas as contas, ou a conta PJ ou a conta física, a gente oferece o cartão do banco, que é cartão de débito barra Visa, né? Ele é usado em qualquer lugar do mundo e é tudo feito personalizado. A gente pede o cartão, quando o cartão chega, a gente avisa ao cliente aonde ele gostaria de receber o cartão. Uma vez que ele receba o cartão, ele nos adiciona para a gente poder ajudar ele a ativar a conta, o cartão, uma vez que ele não tem social, né? Então, ligar para um 800 fica difícil para ele, porque uma vez não tendo social, o banco não vai poder ajudar, porque não vai entender o status do cliente. A gente também tem nosso online bank, ele pode abaixar o aplicativo através do telefone dele ou através de um computador, um laptop. As contas jurídicas, desculpa, elas fazem as transferências na sua própria plataforma online. Então, o cliente vai ter acesso para fazer pagos, do seu condomínio, da sua luz, ou pagar o advogado pelos serviços prestados, ou contador, etc., na sua própria plataforma online. As contas físicas, por serem internacionais, por serem W8, geralmente o cliente não mora aqui, é feita através da nossa plataforma. Então, o cliente vai mandar o pedido formalizado, assinado, pedindo uma transferência, e a gente sempre vai fazer o callback verification. A gente sempre liga para o cliente
Hoje em dia, com a inteligência artificial, os fraudes estão cada vez mais intensos na área financeira. Então, todo cuidado é pouco. Então, o banco é bem, nesse sentido, gosta muito de segurança. A gente sempre está fazendo ligação para o cliente. Então, aí, como a vantagem, se eu abro uma conta aqui, ponho meu dinheiro aqui nos Estados Unidos, eu posso, com uma tarjeta, um cartão de débito, fazer retiradas, gastos em outros países, em qualquer lugar do mundo, né, de forma muito prática. Então, o dinheiro é teu, você movimenta como quer. Só a hora Uhum, que você for transferir aqui dentro dos Estados Unidos, aí tem o processo de fazer direto com o banco para a questão da segurança, né, você poder ter uhum. essa movimentação de dinheiro aí feita de forma segura. E se a Isso. empresa, aí através de um portal online, você faz as transferências, os pagamentos Isso. necessários. Ok. E o banco também Obrigado. guia o cliente a colocar as alertas no online, que é muito importante, né? Para ele Sim. também evitar, né, fraudes, alguma coisa assim. Uma vez já que a conta está seteada, a gente faz o passo a passo dos passos mais importantes para o cliente poder administrar a conta dele o melhor possível. Sim, não, eu acho interessante também destacar que o banco é um banco, como você já disse, com todo esse respaldo aqui nos Estados Unidos, né, com a idade que tem, com a quantidade de agências que tem, com a presença, mas que essa divisão é completamente destinada a ajudar as pessoas que não estão aqui a fazer coisas do dia a dia, porque, como você disse, ligar para um 800, a primeira coisa que vai fazer é o robozinho perguntar o número de social. Não tem, não vai entender. Então, essa divisão é para facilitar o dia a dia né, como você administra essa conta estando lá. Como que funciona esse processo de abrir a conta, né? Então, hoje o cliente quer abrir, a gente manda esse e-mail para você, apresenta ele. Como que funciona? Porque é de maneira remota, não é virtual, é remota, né? Que vocês chamam. Isso. Aí, uma vez que você apresenta o cliente, automaticamente eu já vou responder me apresentando, né? Eu dou meu telefone, meu WhatsApp, se ele quer que ligue, ou se você já me apresenta, ele quer abrir uma conta jurídica LLC, no mesmo e-mail eu já posso enviar a documentação que o cliente precisa. O cliente vai mandando por PDF. É muito importante esclarecer que por ele não estar presente, as cópias de identidade, de tudo que ele for mandar, tem que estar nítidas e claras, senão meu departamento de compliance não aceita. Ele começa a mandar por PDF e aí a gente começa o processo de abertura de conta, vai para o compliance vê, analisa, libera, prepara a documentação e mandamos para o cliente. Geralmente, eu já ligo para o cliente e falo: olha, vamos te mandar a documentação para vocês assinarem e vai por e-mail encriptado, que às vezes o cliente não consegue abrir o e-mail, essas coisas. Então, a gente já do lado já avisa o cliente para ele assinar. A gente não aceita assinatura digital, já de antemão, ele tem que printar a documentação, assinar, escanear novamente e devolver. Uma vez que ele retorne e a documentação esteja completa, automaticamente eu já mando as instruções de transferência. Eu mando as instruções para fazer transferência por wire, né, que seria com aba, ou por ACH, que seria com routing number, as duas. A gente explica direitinho esse processo. Uma vez que a conta já tem o depósito inicial, aí a gente registra ele para online e já pede o cartão dos assinantes. E esse Perfeito. E isso valor demora. pro... Sim, desculpa. Esse processo inteiro é quanto tempo que demora geralmente? Ok, se o cliente manda tudo, é 3, 4 dias. Agora, se o cliente demora, vai depender do cliente e É, do banco, né? Mas geralmente é 3, 4 dias. E também é interessante que o pacote de documentos tem que estar completo, né? Não adianta mandar uma Correto. parte e dizer, não, faz com essa, começa com essa e depois eu mando. Não, tem que ser tudo, tem que estar pronto, Não, né? não porque meu compliance só aceita a documentação completa. Se é uma empresa, o Tax ID Number, que seria o CNPJ, né, da empresa, tudo tem que estar. O pacote tem que estar completo para ir para o compliance. E esse valor que você falou tem que fazer um depósito. Tem um valor mínimo desse depósito? Como é que funciona? Então, é 2.500 para cada conta, né? Uhum. Então, tem que manter e tem que enviar, pelo menos, né? O banco dá todo, como eu falei, o banco é como um boutique bank, a gente não é uma instituição grande que vai ligar para um 800 ou que ele vai ter todo um apoio e sempre vai falar com uma pessoa, né? Atrás de mim, a gente tem uma equipe, né? Que dia a dia tá fazendo a manutenção das contas, tá ajudando os clientes. Então é tipo o que eu falo, é um departamento wealthy sem o cliente ter tanto dinheiro de investimento, né? Ele tem todo o apoio nosso da equipe do First Citizens.
Tá? E quando a gente fala de ter o dinheiro na conta aqui, qual que são os tipos de proteção que tem? Para não falar, né? Eu vou mandar o dinheiro lá para os Estados Unidos, depois desaparece, o banco desaparece e eu perdi meu dinheiro. Como funciona? Explica um pouco. Bom, primeiro que a gente é FDIC, né? Então, o FDIC, eles podem olhar uma página do governo e eles podem ver os bancos que são FDIC. Segundo, a gente tem 125 anos no mercado. O cliente também, lógico, eu acho que tem que fazer lição de casa. Ele pode entrar e ver as ações desse banco. As ações desse banco hoje em dia, elas oscilam, né, dependendo do mercado, entre 1.800 a 2.000 dólares. É um banco muito sólido, né? Por banco ser sólido, é que ele fez o meu departamento, porque não é uma coisa que ele quer ter. Ele quer ter pessoas com conhecimento para abrir essa área internacional, entendeu? Ele abriu aqui. Uma vez que ele abre o banco aqui, ele vai ver a conta dele, quer dizer. É o nome do banco, né? Que ele vai aceitar. Os investimentos aqui é a partir de 10.000 dólares, então 2.500 é uma conta corrente que ele vai ter. E Sim, esse para quem não FDIC, sim, o que que é o FDIC? É só a proteção do governo? Como assim? Desculpa, o FDIC ele chama Federal Deposit Insurance Corporation. Ele assegura as contas. Por exemplo, uma corporação em qualquer banco FDIC é até 250 mil dólares, porque não tem mais como assegurar. Agora, duas pessoas, vamos falar um casal ou dois irmãos, abrindo uma conta no banco, eles têm assegurado em qualquer banco 1.500 dólares, porque vai pela titularidade, né? Ok. Então, eu geralmente, quando os clientes querem investir em CDB ou querem repatriar um valor maior, a gente entra na página do FDIC e faz a titularidade para ele ver que ele está 100% assegurado no banco, que ele está 100% garantido. Então, em outras palavras, amanhã o banco fecha, que é difícil que esse banco, porque ele tem 125 anos, e você é uma pessoa, é a única pessoa, e você tem 100 mil, você vai receber os 100 mil total, porque a gente paga um seguro para o FDIC. Mas quando a gente fala de deixar o dinheiro embaixo do colchão, né? Então, aqui, colocando o dinheiro aqui nos Estados Unidos, você está colocando num lugar muito seguro. Você É, guardar dinheiro em casa, eu acho que tem muita gente que compra dólar, deixa o dólar em casa, num cofre. Você tem que, depois, se você quer transferir, você vai ter que vender e vai pagar na compra, e vai pagar, vai perder dinheiro na compra e vai perder na venda. E você tem o risco de ser roubado, de perder ou de extraviar esse dinheiro aí. Aqui E nos Estados mesmo que Unidos, ele traga, ele não pode pôr num banco tanto dinheiro em cash, né? Você sabe as exatamente. limitações que tem cash aqui, então, e também tem todo o problema se essa nota, né, ela fica Não é. velha, se não vão aceitar, tem que mandar para o Fed, né, para a Reserva Federal, ver se eles vão pagar. Também tem a possibilidade deles não receberem, de ser uma nota também falsa. Quer dizer, pôr no colchão hoje em dia acho que já Não não procede, existe né? mais, Então, não. e você colocando aqui nos Estados Unidos, você já está deixando no sistema bancário e está deixando totalmente protegido, porque quem protege realmente é o próprio Estados Unidos, né? Então, além do Uhum. banco, toda a robustez do banco, um banco nacional, você também tem a proteção do governo em caso de que passe. É uma segunda Isso, proteção extra, né? Se passa lógico. algo com o banco, o governo também tem esse fundo para compensar isso aí, que eu acho que é super E é até interessante e bom super para seguro. ele, se ele for comprar uma propriedade com você, geralmente a financiadora, ela vê o tempo, né, que ele tem conta aberta, que ele já tem conta em dólar nos Estados Unidos, até para compra de propriedade também facilita, né, da onde tem o dinheiro, do que trazer em cash, essas Claro. coisas. Sim, sim, sim. E que outras vantagens você vê, né? A questão de não perder com a inflação no Brasil, mas que outras vantagens você vê de ter uma conta hoje aqui, né, no seu banco? Assim, no meu banco nos Estados Unidos, né? Eu acho assim que muitos casais têm filhos que eventualmente eles querem trazer para vir estudar. Eu acho que dólar é dólar, né? Já dólar é o próprio investimento, é um dinheiro que eles têm aqui garantido se o filho vier estudar, se eles quiserem vir empreender aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, já é a porta de entrada, né? Para qualquer investimento que eles querem. E são bancos sólidos, né? Porque nos Estados Unidos, como eu te falei, eles entram na página do FDIC, colocam o nome do banco e lá tá os estados financeiros de todos os bancos FDICs, das últimas auditorias, tem toda a informação. Então, você não tem como não ver a posição do banco, a atividade do banco ou como ele está. Né? E também ver as ações. Se essas ações são caras, você vê que é um banco sólido. Então, Você- você está comprando a solidez do banco, o nome do banco, tudo isso.
Isso é muito importante comparar na hora de fazer, como disse, é a tarefa de casa, né? A gente também assessora nesse detalhe, porque tem bancos regionais, por exemplo, que às vezes prometem alguma coisa, mas quando você quer operar o banco, é só na Flórida, ou é só em Nova York, ou é só em Califórnia. Então, eu acho que também uma vantagem do Citizen é que você tem um banco nacional, né? Vai de férias em Los Angeles, vai de férias em Miami, você pode fazer processos bancários em qualquer lugar dos Estados Unidos. Ele pode ir em qualquer banco. Ele mesmo que ele abra a conta aqui em Miami, ele é cliente de todos os bancos de todos os estados, né? E Então, não é aonde o sempre que a banco gente tiver vem presença, ele para o mesmo vai. lugar sempre, né? Então tem essa Correto. flexibilidade, eu acho que é muito atrativo. Uhum. E Então, tem custo de ter essa conta aí? Quanto custa mensal? Tem uma tarifa? não, não Como tem funciona? custo. O banco não cobra. Ele cobra ele tem que manter 2.500, mas não tem Uhum. custo. Tem custo se ele for fazer uma transferência, se ele for usar o cartão fora dos Estados Unidos, tem tarifas, né? Mas não tem custo para manter a conta. Ok, e quando a gente fala nessa conta, que produtos tem nessa conta? Você já mencionou o cartão de débito, mas pode ter cheque, o que mais Ele pode ter? pode ter cheque. Geralmente, assim, muito honesta, o cliente internacional, ninguém vai aceitar o cheque dele, né? Porque você vai aqui em algum lugar, se você não tem a tua driver's license, a tua licença de dirigir americana, se você não tem não vão aceitar, porque aqui a inadimplência de não ter cheque é muito mais custosa. Então, os estabelecimentos preferem não aceitar os cheques. Então, muitos poucos pedem cheques, assim, de 10, de repente um vai pedir o talão de cheque. A gente só tem o cartão de débito, a plataforma online, porque ele é um cliente que não é residente, né? Ele não tem social, ele não trabalha aqui, ele não tem um histórico aqui. Então, e todo atendimento que a gente dá personalizado para o cliente, porque a gente tem muitos clientes de outras nacionalidades que vêm para cá porque eles têm conta em outras instituições e não conseguem falar no telefone. Se conseguiram uma vez, o gerente já não está mais lá, então a volatilidade também de empregados é muito grande. Aqui não, aqui a gente fala, eu tenho 20 anos nesse banco, o pessoal que está atrás de mim tem entre 5 ou 8 anos também trabalhando com banco, então ele sempre vai ter um atendimento bem perto dele, né? Uhum. E um outro serviço, outro produto que poderia ter, a gente sabe que o banco de vocês faz essa operação de cartão de crédito sem o social, né, criando esse histórico, mas só dentro do banco de vocês, né? Como é que isso funciona? Não, a gente ainda vai ter um produto que ainda não temos, mas vai ser oferecer um cartão de crédito com uma garantia. Então, ele vai ter, a garantia vai começar a partir de US$ 5.000. Então, se ele quer um cartão, ele tem que deixar US$ 5.000 fechado num CDB, não pode mexer, e aí o banco dá, entendeu? O cartão. A gente está já na finalização desse processo, mas é com garantia. O americano é diferente porque ele vai com histórico de crédito, mas o internacional ele foi aprovado dessa maneira. Então, se ele quiser uma linha de 10, de 15, conforme ele for deixando o limite do cartão, é o limite que ele tem que deixar num CDB. Então, eu deixo o equivalente ao meu limite, eu deixo na minha conta. E essa conta é uma conta remunerada, né? Ok. A gente chama aqui time deposit, que seria o CDB brasileiro, né? Ele sai da conta e vai para essa conta que não pode movimentar. E isso é por algum tempo, é cada Não, ano, é por um período que tiver o é, limite, o limite. até ele se tornar residente, Ah, né? ok. Se der um dia. Ok. E desculpe, qual é o rendimento para falar nessa questão? Eu quero deixar o dinheiro aqui, se eu deixar aqui, digamos que também vão dizer, não, mas está no colchão porque não está rendendo. Esse CDB, quanto nos pode dar de retorno e quais são as outras opções também? Então, o banco é assim, por ser FDIC, o FDIC, o que que ele assegura? Contas correntes, contas poupanças, contas remuneradas e CDB. Hoje, né, eu posso te falar, hoje o banco tem uma promoção de um CDB de 5 meses, pagando 3,75 ao ano, tá? Então, geralmente os bancos americanos, eles fazem as promoções. A gente tem outra que é um ano a 3,50 ao ano. Se você vê, a taxa é menor que de 5 meses, porque eles acham que as taxas vão cair. Então, para um ano eles estão oferecendo 3,50, para 5 meses, 3,75. Acho que é importante esclarecer para o pessoal, principalmente do Brasil e também na América Latina, a questão dos juros anual parece numa remuneração pequena, né? Mas aí tem que entender que nós estamos falando em dólar
E Ah, estamos falando com a inflação dos Estados Unidos, que é menor do que qualquer país da América Latina. Então, às vezes a pessoa pensa, eu ganho 14%, eu ganho 19% numa aplicação, mas você perde pela inflação, né? E também perde principalmente pela desvalorização da moeda local em relação ao dólar. Então, deixando isso, aqui com um rendimento real em relação ao dólar de 3,75 é um rendimento interessante. Claro que a gente pode, o objetivo também é esse, multiplicar isso com investimentos outros, né, que é o nosso caso, é o ah, investimento imobiliário, mas já ter o dinheiro aqui rendendo protegido em dólar com uma remuneração é muito melhor negócio que até investir num CDB local ou num CDT, como disse na Colômbia, né, em banco com uma remuneração maior, mas que na verdade é fictícia, né? correto. Porque dólar é dólar, né? Então, na hora que Exatamente. você for passar teu dinheiro para dólar, não vai ter esse mesmo rendimento, além de ser assegurado, né? Pelo FDIC, está super garantido. Então, a gente tem uma demanda bastante grande nesse momento, devido que a bolsa está sobe e desce, então tem muita gente optando por renda fixa. Sim, 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 Mais sim. alguma pergunta você tem? sim, Felipe. Bom, vocês têm atendimento só em inglês ou também tem em português? Assim, a minha plataforma fala a plataforma inglês, espanhol e português, né? A gente fala os três idiomas, tá? Os documentos do banco vão todos em inglês, porque o banco é americano, então não tem como eu mandar um documento para ele em português, nada. A gente pode ajudar na tradução, falando o que quer dizer, mas tudo é em inglês. Os documentos do banco todos são formalizados em inglês. As pessoas que ajudam, sim, são trilíngues ou falam espanhol e inglês. Português é menor, né? Mais gente falando espanhol, mas a gente se entende. É o Hum. portunhol, né? Que a gente fala. Sim. Aí você comentou a questão das transferências, né? Como funciona a transferência de trazer o dinheiro para cá e a transferência de levar o dinheiro para cá? Como é que É o é quê? levar para lá, né? Geralmente, com o cliente vem para cá, ele já fecha o câmbio com o banco dele lá no Brasil, né? Ok, faz a Onde ele conversão, tiver a tudo. compra Quando ele for mandar dinheiro de volta para a conta dele, a gente manda em dólares, mas lá no banco no Brasil, quando chega, já vai chegar em reais, e o câmbio é feito lá no banco dele. também no banco dele. Uhum. A gente também aqui é um banco que manda dinheiro, podemos mandar dinheiro em euro, tem algumas moedas internacionais que a gente manda, e também vale a pena que a gente tenha um produto novo, que se o cliente já é cliente e ele está vindo para cá e ele precisa de euros, comprar euros ou algumas outras moedas, ele tem que mandar 48 horas antes de antecedência e a gente reserva para ele vir buscar aqui na agência. Ok. E tem um movimento mínimo para manter essa conta aberta ou como funciona? Né? Uma movimentação da conta de atividade. Não, as contas são espelho, né? Então, se ele abrir uma corporação, é para uso, né, dele, para quando ele for fazer os dividendos, né? Se ele for fazer para investimento, ou para pagar tudo relacionado à propriedade dele. Se é uma conta física e ele tem uma propriedade aqui, fez debaixo da pessoa física relacionada à propriedade, ou para uso explicitamente dele, né? Tem que ser bem espelho, né? Como o banco fala. Não, por As exemplo, se Hum. transferências. eu deixo meu dinheiro aí, mas pois, aí não acabei não fazendo nenhum movimento, alguma coisa, tem algum inconveniente de deixar esse dinheiro parado aqui? Não, Não. não tem. E se depois ele quiser devolver, falar, não vou fazer, quero devolver para o Brasil, ele também pode mandar para o Brasil, para o nome dele, né? Agora, não mandar dele para o João, que não tem nada a ver com ele. Tem um outro tema importante também, que às vezes o cliente pois não quer, ou comprou o dólar lá, está guardando o dólar, ou quer fugir da taxa de imposto de transferência, o custo de transferência, alguma coisa, e ele vem com um monto, né, um valor em dinheiro aqui para depositar. Como funciona o depósito em dinheiro? Tem limite? Qual é esse limite? Ok, Como não tem funciona? limite, mas eles vão pedir se ele declarou no Costa, né? Porque quando você entra aqui, você tem que declarar, né? Quando você entra nos Estados Unidos, Que é né? Você acima tem de 10 aquele. mil dólares, né? Você tem que declarar o que você está Então, se ele trazendo. vem com 20, eles vão querer ver que ele declarou esse dinheiro no custom para entrar aqui. Isso é importante avisar, porque é um risco quando você traz mais de 10 mil dólares. Você pode trazer, na verdade, o quanto você quiser. Claro que a segurança aí joga bastante, né? Por que levar tanto dinheiro? Porque
é um risco, né, transportar tanto dinheiro, mas é muito importante que você registre e declare na entrada dos Estados Unidos que você está trazendo mais de US$ 10.000. Eles vão perguntar, talvez, da onde ou como, alguma É, verificação, mas se você registra, esse dinheiro é legal. Se você não registra, você vai ter depois problema para poder usar ou depositar ou fazer alguma coisa com ele. mas não é usual também trazer Isso. tanto cash, entendeu? Porque Exato. alguns bancos também não aceitam quando é um volume muito grande de cash, porque a diligência que tem que fazer é muito grande. Então, tem bancos, o meu não, mas eu também acho que o banco aqui não aceitaria mais de 20, US$ 30.000, também juntamente com o negócio do Cosmo, que foi totalmente declarado, né? Acho que é importante verificar e sempre cuidar com isso, porque às vezes a gente acha que está economizando, mas está criando um problema maior e Correto. depois cria um inconveniente que vai ter que gastar ou Muito mais. render. É. Então é uma economia que tem que ser bem questionada aí, porque às vezes a parte de transferência bancária eletrônica é muito mais segura e muito mais fácil de E controlar. hoje em dia o mercado mesmo pouco se movimenta em cash, né? Assim, o mercado em Uhum. si. Então, até as pessoas não andam tanto. Então, é mais fácil, como você falou, fazer eletronicamente do que ficar juntando em cash, porque acabar ficando mais caro, vai ter que ficar vindo do Brasil para cá 1.000 vezes para colocar o dinheiro na conta. Ok. Eu acho que então ficou claro. O pessoal também que quiser mandar alguma pergunta para a gente está 100% à disposição para responder. A Cláudia também nos ajuda, que a gente não souber, a gente vai estar contactando também com ela. O objetivo é realmente que fique a informação distribuída para que todos saibam como funciona, o quanto fácil é fazer esse movimento, né, de ter esse dinheiro já dolarizado num lugar seguro, num lugar que vai te atender bem, que vai ter o atendimento boutique, né, como você comenta. Uhum. Então, acho que é uma forma muito interessante de você já dar esse passo, né, para proteger o teu patrimônio, né? Cláudia, quero agradecer bastante a tua presença, ajudou bastante Obrigada, o obrigada nosso pela pessoal. oportunidade e pela parceria aqui. Qualquer coisa, às ordens. Não, legal. Então, já não tem mais desculpa, o pessoal que quer mover o seu dinheiro, quer proteger realmente tudo que ganhou, que conseguiu juntar de patrimônio, trazer o dinheiro para os Estados Unidos, deixar de forma segura aqui, rendendo, né, e dar esse passo também para investir, e multiplicar esse patrimônio. Então, você conta com a gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cláudia, e até a próxima. Tchau, Felipe. Obrigada. Tchau.